Continuando então a parte 2 da primeira aula, a gente estava falando sobre a ligação coordenada, sobre química de coordenação. Então, para compreender, né, a química desses compostos formados por uma ligação que um par de elétrons é doado por uma das espécies formadoras do composto, é necessário então a gente entender um pouquinho dos princípios da química de coordenação. Como eu já falei anteriormente, nós vamos ver só uma introdução da química de coordenação o suficiente para poder entender o papel e a função desses compostos em sistemas biológicos, que é o foco da segunda parte do curso. Então, somente princípios, nós não vamos aprofundar, a química de coordenação é bem mais extensa do que nós vamos ver aqui. Mas só para entender mais ou menos como se forma e quais são as propriedades e a explicação dessas propriedades desses compostos a partir dos princípios da química de coordenação. Então, como foi dito, é a química que trata justamente desses compostos, exclusivamente desses compostos, que são aqueles que apresentam a chamada ligação coordenada. Tá? As ligações covalentes comuns que a gente conhece, elas são formadas por compartilhamento de elétrons, ou de pares de elétrons. Então, a formação da molécula de hidrogênio ou da molécula de amônia implica na cessão de um elétron de cada uma das espécies para poder formar a ligação covalente. Lembrando que esse tipo de ligação você consegue explicar, consegue ver qual é a configuração, qual a mudança de configuração através de teoria de ligação de valência, com orbitais híbridos e assim por diante. Ok? O ponto é que você precisa de uma outra teoria, ou uma coisa que explique a formação desses compostos onde há a seção de um par de elétrons, e não por uma das espécies, que depois, a partir da seção desse par de elétrons, da doação desse par de elétrons, você vai ter uma formação de uma ligação covalente tradicional. Esse par de elétrons vai ser compartilhado pelas duas espécies. Mas somente, né, a TLV sozinha não era capaz muito de explicar. Quando você tem, por exemplo, a formação da amônia, sobra um par de elétrons na camada de valência e o composto de coordenação ele é formado a partir por exemplo, da doação desse par de elétrons que será compartilhado. Então, em primeiro lugar, a amônia ela é formada, como a gente já viu desde o início da primeira parte lá do curso, na parte anterior, na parte de Química Geral Inorgânica 1, por que moléculas se formam? Então, a explicação mais geral e mais simples é porque a molécula tem energia menor do que os átomos que compõem essas moléculas separados. Então, dessa forma, você formou a molécula de amônia que ela vai ter energia menor que os três átomos de hidrogênio e de nitrogênio separados. Ok. Então, a segunda parte é por que essa molécula agora formaria compostos doando esse par de elétrons? É a mesma explicação, é para diminuir a energia total. Então, moléculas acabam se associando, como em toda parte da química também, para diminuir a energia total do sistema posteriormente à formação desse novo composto, das ligações químicas envolvidas. Nesse caso em particular, é essa ligação coordenada, certo? Então, lembrando, não esquecendo, que é um par eletrônico, que é cedido por apenas um dos átomos na ligação. Ok? Essa ligação, como eu acabei de dizer, ela não vai ser diferente de uma ligação covalente comum. E comum e coordenada, aqui no caso, né, são somente termos para você saber de onde veio aquele par de elétrons. Então, se você fala uma ligação covalente coordenada, significa que somente das espécies cedeu o par de elétrons. Uma ligação covalente comum é uma ligação onde cada um cedeu um elétron para formar o par compartilhado. Então, normalmente não se refere à ligação covalente comum, não se usa essa expressão, mas quando você quer diferenciar de um composto de coordenação, você pode utilizar. Então, novamente, se formou a amônia, é um exemplo só, é um exemplo bem simples da formação de compostos de coordenação, ok? Então você tem esse par de elétrons no orbital p híbrido que sobrou lá, o que a gente já viu a hibridização da amônia. Ele tem esse par disponível. Esse par pode ser utilizado, por exemplo, para formar o íon amônio.
onde você tem um hidrogênio, onde todos os orbitais atômicos desse hidrogênio estão vazios, porque ele deixou o elétron dele com o composto originário, né, do qual ele saiu, e esse par de elétrons, então, pode ocupar agora esses orbitais vazios do hidrogênio, do H+, no caso, não, do hidrogênio atômico, e é isso, com isso ele vai formar o NH4+. Novamente, por que ocorre isso? É porque o NH4+ vai ter energia total menor do que o NH3 e o H+ separados, ok? Então, essa formação aqui ocorre por causa disso. Quando você tem a ligação coordenada, isso eu já tinha falado na parte A, você representa ela para poder justamente diferenciar da ligação covalente tradicional. Quando você faz essa ligação covalente comum aqui, você põe somente um tracinho unindo os átomos. No caso da coordenada, você indica com uma seta completa, sendo que essa seta tem origem no elemento que cedeu o par de elétrons e termina apontando para o elemento que recebeu o par de elétrons. Então ele indica, ele parte da base de Lewis e vai em direção ao ácido de Lewis, ok? Então, outro exemplo é a formação do íon hidrônio, ou H3O+, que esse é o formato ou a espécie em solução que nós representamos por H+. Então, em química, quando você vê escrito H+, em solução aquosa, significa isso daqui e não o próton livre. Então, a gente já viu esse exemplo anteriormente, mas repetindo, você tem a molécula de água, você tem dois pares de elétrons sobrando no oxigênio, ok? Esse par de elétrons pode, de novo, ser cedido para o hidrogênio, o H+, que ele está vazio, todos os orbitais deles estão vazios, e esse par vai entrar nesses orbitais vazios e formar essa nova espécie. Isso daqui, então, é uma ligação coordenada. Então, a maneira correta de você representar esse tipo de estrutura de Lewis aqui é você usar o traço simples para as ligações covalentes, onde o elétron veio um de cada elemento, e no caso da coordenada, essa seta, como a gente mostrou, saindo da base e indo para o ácido de Lewis. Como essa molécula recebeu um próton a mais, ela era neutra, né, tinha o mesmo número de elétrons e o número de prótons eram iguais, certo? Então, quando ela recebe o H+, ela fica com um próton a mais. Então, no caso de compostos de coordenação, quando você tem a carga, eles são representados entre colchetes, como acontece com NH4+, também. O motivo aqui é a mesma coisa, era uma molécula neutra que recebeu um próton a mais. Então, você representa agora a molécula entre colchetes, com a carga adicional representada como um índice superior aqui. Tá? Então, H3O+, ele deve ser representado desse modo também. Toda vez que você encontrar uma fórmula química entre colchetes, mesmo que não tenha um sinal do lado de fora, você vai ter um composto de coordenação. Então, tem ligação coordenada ali, ok? Veja, para a gente entender e representar a formação desses compostos, eu estou utilizando aqui simplesmente as notações de Lewis, que vocês conhecem, e ela é útil para isso daqui. Eu não preciso de uma teoria, por enquanto, de uma representação mais complexa. Eu não preciso, nesse momento, representar os orbitais híbridos da molécula de água, do oxigênio, para poder fazer a representação. Aqui é só para entender por como que se forma, o mecanismo de formação. Então, é aquilo que eu já falei anteriormente no curso. Você tem diferentes teorias, cada uma tem limites, e você usa elas de acordo com a conveniência, certo? Se ela serve, se a representação de Lewis aqui serve para eu explicar o mecanismo da formação, eu posso utilizar ela para não adicionar complexidade, vamos dizer assim, na explicação ou na representação, ok? Mas ela não é, em última instância, aqui teria que ser representado como os orbitais híbridos e assim por diante. Mas para entender, para vocês entenderem, é o suficiente e é assim que é feito em química. Todos os chamados ligantes, ligantes são aqueles, no caso, que normalmente aqui a gente vai chamar de ligantes aquelas bases de Lewis. São aquelas espécies que cedem o par de elétrons livres, tá? São doados. E no caso, a maioria dos receptores
são cátions metálicos, ou são metais, não necessariamente cátions, pode ser metal no estado zero de oxidação, mas normalmente são metais. Por que isso? É porque metais normalmente têm uma afinidade por elétrons maior do que os elementos que são compostos dos seus ligantes. Então, no caso anterior, né, a gente tem aqui um exemplo onde o nitrogênio e o próton, no caso, ele não é um metal, mas ele passa a ter características como se fosse de um metal. Lembre-se que na tabela periódica ele está em cima da coluna dos metais alcalinos, certo? Então a posição dele também não é à toa que está lá, existe umas certas características, ele não é um metal, mas ele tem características que pode ser considerado, de certo modo, como um metal. Então aqui você está cedendo um par de elétrons por um cátion, no caso que não é um metal, mas a grande maioria ele é um metal, na grande maioria dos compostos, inclusive em sistemas biológicos. Então, essa ligação entre o metal e o chamado ligante, que é o que cede o par de elétrons, é uma ligação de dois elétrons e ambos vêm somente do ligante. Existe o caso onde o metal cede o par de elétrons, mas nós não vamos ver porque são exceções e elas não aparecem em sistemas biológicos e também não vai fazer diferença para o que a gente precisa para poder compreender. Então, aqui a representação, você tem um ligante, o ligante aqui é uma representação de uma molécula de amônia, você tem o par de elétrons, aqui você tem um metal onde ele tem um orbital que pode receber esse par de elétrons. Lembre-se, o orbital que vai receber o par de elétrons, ele não pode ter elétrons lá, porque, independente de que elemento que seja, somente 2 elétrons podem ocupar um orbital atômico, ok? Então, qualquer transferência de elétrons ou compartilhamento de elétrons entre um ligante e um metal, ou um átomo central desses compostos de coordenação, ele tem que ser recebido em orbital vazio. Então, se você fizer a distribuição eletrônica desse elemento, desse metal, e você tiver elétrons desemparelhados, esses orbitais que têm elétrons desemparelhados, diferente da ligação covalente convencional, onde você colocaria um elétron lá, eles não podem receber esse par de elétrons, porque você não pode ter 3 elétrons no mesmo orbital, ok? A ideia aqui continua sendo da TLV, da sobreposição dos orbitais, certo? Atômicos ou moleculares, tanto faz, que tem esse par de elétrons, você vai ter uma sobreposição, se ela for eficiente, você vai ter a formação da ligação. E aí você tem a formação de um orbital, então, que representa essa ligação. Então, a gente está um passo antes da teoria do orbital molecular. Então, vale a ideia de sobreposição desses elementos aqui, okay? Dos orbitais atômicos. E o metal cede somente orbitais desocupados, como foi dito. Não dá para colocar mais de 2 elétrons, ok? A maior parte desses íons metálicos, né, se você dissolver qualquer sal metálico em água, não importa qual é o metal, você vai ter a formação de complexos metálicos com água, a água cedendo par de elétrons. Então, quando você tem um sal metálico dissolvido em água, ele passa a ser um ácido de Lewis e a água uma base de Lewis. E isso, se você pegar cloreto de sódio, certo? É um sal metálico. O sódio vai estar formando composto de coordenação com a água. Se você pegar cloreto férrico, que é usado em tratamento de água, você vai colocar na água e ele vai formar um composto de coordenação. E a representação genérica é desse formato aqui, a fórmula química. Você tem o composto entre colchetes, que significa que é um composto de coordenação, M aqui é para o metal, e normalmente, né, se esses metais, principalmente são metais de transição, são 6 moléculas de água que fazem a ligação. E aqui fora, dependendo do estado de oxidação, você tem a carga que sobra, porque a molécula de água entra como neutra e o metal mantém o estado de oxidação. Então, se você tiver ferro 3+, por exemplo, seria o FeH2O6, e aqui do lado de fora seria 3+. Nós vamos ver isso em detalhes mais para frente, mas só para adiantar. Um outro exemplo, né, no laboratório, os laboratórios de pesquisa, laboratório de empresas, laboratório que vocês vão encontrar também da parte de graduação, vocês vão às vezes encontrar esse composto aqui,
que é usado como agente secante. O que é um agente secante? Você tem um recipiente de vidro onde você coloca uma substância lá dentro que você não quer que essa substância absorva água. Então, junto com essa substância, você coloca uma outra que ela tem uma afinidade por água muito maior. Qualquer água que tiver lá dentro daquele recipiente vai ser absorvido por esse composto aqui e não por aquele lá que você quer manter seco, certo? Então, normalmente, sílica, certo? Sílica chamada sílica gel, que é usado para isso daí. Se você já comprou equipamento eletrônico que vem um pacotinho dentro da caixa do equipamento, um pacotinho que parece meio de papel, de tecido, cheio de bolinhas dentro, o que você tem lá é sílica gel, para manter aquela caixa, pelo menos lá dentro, longe com umidade controlada ou com baixa umidade, para não afetar os circuitos do equipamento eletrônico. E como você sabe quando que aquele material saturou de água, ou seja, ele absorveu tudo que ele conseguia absorver, você tem que ter uma indicação. Então, essa sílica gel, esse material que é sílica é SiO2, é silício e oxigênio, é o material da areia, só que numa outra fase, você adiciona esse material ao cloreto de cobalto. Então, quando o cloreto de cobalto tiver azul, ele está nesse formato aqui, certo? Então, é o sal cloreto de cobalto. Quando a água começa a ser absorvida pela sílica, essa água reage com o cloreto de cobalto, ela, entre aspas, dissolve esse sal, certo? Que é um processo parecido com isso, mas ele você não vê, não tem líquido lá para fazer isso. As moléculas vão reagindo individualmente. E esse cloreto é retirado e no lugar do cloreto, desses dois cloretos, entram 6 moléculas de água. Então você tem o CoCl2, 6 águas. Tá? Na verdade, as águas estão ligadas diretamente ao cobalto, e como esse cobalto era 2 como que eu sei que é 2 que eu tenho 2 cloretos aqui, cada um menos 1, então cobalto 2 As águas são neutras, elas formam uma geometria octaédrica. Você tem aqui um plano quadrado na região equatorial, e esses dois aqui, se você ligar todo mundo aqui, você tem uma pirâmide quadrada aqui em cima, uma pirâmide quadrada invertida embaixo, forma-se um octaedro. Você representa ele entre colchetes com a carga do total do lado de fora. Como a água é neutra, a carga total vai ser do cobalto. De novo, eu estou adiantando essa explicação, nós vamos ver isso mais para frente. Então veja, quando você troca o ligante cloreto por água, o que acontece é uma mudança de cor. Essa mudança que, inclusive, é um dos problemas das teorias utilizadas para tentar explicar esses compostos, que ela não explicava e vai precisar de uma nova teoria também. Okay? De qualquer modo, a ideia aqui é que você tem um indicador, você sabe, quando estiver cheio de água, você vai estar com a cor rosinha. Então, o que você faz com isso? Coloca na estufa ou no forno para retirar todas essas águas daqui, essas águas saem, volta a ser o cloreto de cobalto, e assim você controla. Isso é explorado também comercialmente, talvez vocês já tenham visto, né, o chamado galinho do tempo. Tá? A asa e parte aqui desse representação desse galo, ela é pintada ou ela é decorada com uma tinta à base de cloreto de cobalto. Quando o tempo está seco, certo? Ela vai ficar com essa cor esverdeada azulada, e quando o tempo estiver úmido, ela vai ficar com a cor rosa do mesmo jeito que você tem da sílica gel, porque é a mesma coisa. Aí um erro que existe aqui, né, que é óbvio, é o seguinte: a propaganda, né, do fabricante aqui diz: saiba quando levar o guarda-chuvas. Né? Aqui está mostrando uma escala de cores para te dizer se você deve levar o guarda-chuva ou não. O problema é que, para que a mudança ocorra, tem que ter a presença de água. Então, se tem que ter água, quer dizer que já choveu, certo? Então, não adianta se querer usar ele para prever o tempo, mas é só para confirmar o tempo, na verdade. Então, é uma reação, é a formação de um composto de coordenação. Esses compostos, né, como que é mais ou menos, como que são os chamados designados. Então, se você tiver uma ligação coordenada entre íons de metais e ânions, pode ser atômico ou molecular, ou mesmo moléculas neutras, certo? Eles vão ser chamados de complexos metálicos. Então, aqui o exemplo é a cisplatina, que é o antineoplásico, um dos mais utilizados na quimioterapia de neoplasias.
Você tem ânions, nesse caso aqui, que são os cloretos, mas você também tem moléculas que não são ânions, né? Não são ânions moleculares, mas que fazem a ligação também. Normalmente as moléculas que cedem esses pares de elétrons, elas são polares, certo? Justamente porque ela tem pares de elétrons concentrados numa região da molécula, e isso não dá carga para ela, mas dá polaridade. No caso dos cloretos, eles têm a carga no final que neutraliza ou relaciona-se com a carga da platina. A gente vai ver isso mais à frente. O metal também pode ter estado de oxidação zero, porque, como foi dito, né, existe uma atração entre essas duas partes, principalmente pela diferença de cargas, ou pela afinidade de elétrons. E, no caso, você vai ocupar orbitais vazios do metal. Então, mesmo que ele esteja no estado de oxidação zero, ele pode formar compostos de coordenação. Okay? Um exemplo disso que é interessante é a técnica que se usa para retirar o cheiro de alho da mão quando você vai cortar o alho na cozinha. Para talvez alguém conheça, mas você pode ir numa loja dessas especializadas em coisas de cozinha e pedir, eles vendem um bloquinho de aço no formato de um sabonete ou de um ovo, né? Normalmente é aço inox. E ele é utilizado, assim que você faz corte de cebola ou corte de alho, você passa ele na mão e o cheiro sai. Ou você pode passar na faca também, que também ela retira. Por que isso daí? Qual é a base de explicação disso? A base de explicação é que você tem os compostos que dão o cheiro do alho, a lilina e da cebola também, são compostos à base de enxofre. E esses compostos têm afinidade por ferro, principalmente ferro zero. O aço é uma liga metálica, onde 98%, depende da composição, mas 98%, 99%, 97% é ferro, e os outros componentes são crômio, vanádio, níquel, nióbio e carbono. Okay? Então, a grande parte do metal que você tem lá na faca ou nesse dispositivo aí no formato de ovo ou de sabonete é justamente o ferro. E como o enxofre tem muito mais afinidade pelo ferro do que os ligantes que estão na sua mão, ele é transferido para lá e forma uma ligação coordenada com o ferro zero que tem na superfície desses dispositivos, ok? Então, você pode formar compostos de coordenação com metais no estado zero também. Os ânions ou moléculas polares aqui são chamados ligantes. Qualquer coisa que se ligue no metal que ceda o par de elétrons, certo? São chamados ligantes. E esses ligantes podem ser esses íons ou moléculas simples até espécies biológicas. Pode ser proteínas, o DNA, né? Nós vamos ver mais para frente que o mecanismo de ação da cisplatina, ela troca esses cloretos aqui por nitrogênios de das bases nitrogenadas do próprio DNA. Se você tiver uma carga líquida total, sobrou carga, ele é chamado íon complexo. Então, complexo metálico, isso daqui é um complexo metálico, ele não tem carga, porque a platina aqui no caso é platina 2 e os dois cloretos neutralizaram a carga da platina, a carga total é zero. Agora, se você ligar 4 amônias, aqui no caso, essa representação da platina com 4 amônias, as amônias são neutras e há a carga total sobrando da platina, que é 2+. Então, novamente, você representa entre colchetes e a carga 2+. Tanto faz na representação estrutural, que é essa daqui, ou como na fórmula química também você teria que colocar 2+ do lado de fora. Então, a carga total desse íon complexo vai ser a carga no metal, né, mais a carga nos ligantes. A soma das duas, se não for zero, ela deve ser escrita do lado de fora. Compostos que contêm esses complexos metálicos são chamados compostos de coordenação. De uma forma geral, o composto de coordenação é aquele que tem ligação coordenada, seja ele com complexos metálicos ou não. Como a gente já mostrou, o íon amônio é um composto de coordenação, mas não é um complexo metálico. Mas eles estão todos classificados sob o composto de coordenação. Okay? Exemplos de complexos metálicos. Então, aqui a gente tem esses complexos ou compostos de coordenação a partir de cobalto. Todos eles são formados com cobaltos e todos eles têm 6 ligantes. Então, nesse primeiro caso,
com essa coloração laranja clara, você tem, são 6 ligantes amônia. Eu não vou falar o nome agora para não complicar, depois nós vamos ver como nós damos os nomes a esses complexos, a esses compostos. Você tem 6 ligantes amônios, aqui é cobalto 3+, ok? Nessa representação aqui, ele tem 3 cloretos do lado de fora da fórmula, que não ficam ligados covalentemente, eles ficam ligados ionicamente, eles são atraídos pelo cobalto, mas ficam do lado de fora sem ter ligação diretamente com o cobalto. Quem está ligado diretamente com o cobalto são 6 amônias, todas elas ligações coordenadas, ok? Então veja, se eu tenho 6 amônias ligadas diretamente ao cobalto, certo? Eu tenho essa cor aqui. Agora, se eu tiro uma das amônias, tiro essa amônia aqui, substituo por um cloreto que estava do lado de fora, veja o que acontece com a cor do composto. Ele muda drasticamente, tá? A mesma coisa, se eu pegar esse cloreto aqui agora, certo? E eu vou adicionar, vou trocar mais um cloreto, mais uma amônia por um cloreto. Agora eu tenho 2 cloretos. Nessa representação aqui, nós temos 4 amônias. Eu representei desse jeito para vocês perceberem aqui que tem um quadrado, e isso daqui você une esse quadrado com esses vértices aqui, você tem uma geometria octaédrica. Então perceba, você tem 2 cloretos, troquei 2 amônias, troquei de cor novamente, drasticamente, passou a ser verde. O mais interessante desses compostos eu não vou mudar a fórmula, eu vou mudar a posição dos cloretos. Antes eu tinha um cloreto aqui embaixo e outro aqui a 90 graus em relação a ele. Agora eu coloco o cloreto a 180 graus em relação ao outro. Veja que a quantidade de cloretos é igual, representada aqui pela esfera verde. 2 aqui e 4 amônias. 2 aqui e 4 amônias. E trocou a cor. Então, esse é um problema. Como que você explica essa troca de cor só trocando a posição dos ligantes, ao invés de trocar a natureza? Porque aqui espera-se, tudo bem, eu troquei a composição, mas aqui não. Então, isso já era um problema que as teorias que eram utilizadas para poder explicar isso não explicavam, certo? A gente vai precisar de uma teoria nova. Então, aqui é uma lista, mais ou menos, de como que era a formulação original, como se pensava que era, as cores, quantos íons foram gerados e quantos os cloretos foram gerados. Eu vou explicar essa tabela da seguinte forma. No começo, os cientistas, os pesquisadores que estavam tentando entender esses compostos, eles achavam que a fórmula era desse jeito. Você tinha os cloretos todos ligados diretamente ao cobalto e que fora da molécula, do lado de fora, que você tinha essas moléculas da amônia. O problema é que se você tiver desse modo, que é o cloreto que está ligado covalentemente ou ionicamente direto ao cobalto, o que vai acontecer? Se você dissolver esse sal, qualquer um deles, você vai gerar 3 moléculas, ou 3 moléculas não, 3 íons cloretos em solução, certo? Então veja, quantos cloretos que eu gerei nesse primeiro? 3. Tudo bem, então quer dizer que eu tinha 3 ligados. Agora, nesse segundo, o que acontece foi que eu gerei 2, no terceiro e no quarto também gerei 1 de cada um. E o que eu estou fazendo aqui é diminuindo o número de amônias, certo? Então, como que você conseguiria explicar que você está tendo uma variação do número de cloretos que está sendo dissolvido em água, certo? A partir desse tipo de fórmula, que ele está te dizendo que sempre você teria que ter 3 cloretos, e não variando de 3 para 2, certo? Então, essa questão fica, como que você determina o número de cloretos por fórmula? Você faz por uma técnica chamada gravimetria. Você dissolve isso em água e depois joga alguma coisa lá, adiciona alguma coisa que reage com cloreto. Por exemplo, nitrato de prata vai formar cloreto de prata, precipita, e você pesa, seca e pesa, filtra, seca e pesa o cloreto de prata e você relaciona aquela massa ao número de cloretos que você tinha em solução. Era assim que faria. Vocês vão ver essas técnicas em química analítica. Tá? Nesse caso aqui, ele está dizendo quantos íons eu vou gerar por fórmula. Eu geraria 3 íons aqui, mais 4, certo? Nesse caso, é gerado só 3. Peraí. Então, eu tenho 4 aqui, mas somente 3. Nesse caso, só gera 2 e nesse caso também só gera 2. Então, veja que essas fórmulas aqui não explicam esses dados experimentais do laboratório.
Então, essa é a formulação original lá atrás, e depois, né, foi-se entender que, na verdade, o cloreto estava do lado de fora e as amônias do lado de dentro. Então, percebam, se eu coloco isso em solução, essa atração ou essa ligação do cloreto é estritamente atração eletrostática, como se fosse uma ligação iônica, e essa daqui covalente. Então, se eu jogar esse composto em água, ele não vai quebrar as ligações do cobalto com as amônias, que é esse composto aqui. O que vai acontecer, esses cloretos vão ser dissolvidos, vão ser atacados pela água e vão ser separados. Então, eu tenho 3 cloretos em solução e eu gero 4 íons. 3 cloretos e mais esse íon do cobalto 3+. Isso daqui, então, bate com o que foi determinado experimentalmente. Agora, nesse caso aqui, veja que eu passei um cloreto para o lado de dentro, eu troquei uma das amônias para o cloreto, e eu vou ter uma diminuição no cloreto, número de cloretos lá fora. Então, esse cloreto passa a fazer ligação covalente aqui, certo? Ou com um caráter mais covalente do que o outro. Então, eu tenho o cloreto ligado diretamente ao cobalto. Então, quantos íons eu vou gerar por fórmula? 2 do lado de fora, que vão ser contados, e mais esse íon aqui, que ele não vai ser, essas ligações não vão ser rompidas, mas ele vai ter a carga 2+ aqui do lado de fora. Tá? Então, vou gerar 3, bate. E, ao mesmo tempo, vou gerar somente 2 cloretos. Aí, essas outras duas fórmulas, tenho 2 cloretos agora do lado de dentro em posições diferentes. Essa posição aqui é chamada cis e essa posição é chamada trans. Tá? 90 graus e 180 um do outro. Então, no caso, eu tenho somente um cloreto do lado de fora da molécula, e nos dois casos, por isso que gera um só em cada caso. E eu vou gerar somente 2 íons, justamente esse cloreto e esse íon molecular inteiro. Então, somente após entender que, na verdade, existia essa ligação das amônias diretamente com o cobalto, ou possivelmente com os cloretos também, e sendo representado dessa maneira que se percebeu que a fórmula não poderia ser essa, certo? Mesmo assim, isso sozinho não explica a mudança de cores, como a gente disse. Cores, como a gente já viu lá na parte 1 da disciplina, ela é formada por transições eletrônicas, então ela tem a ver diretamente com a configuração eletrônica, seja de um dos elementos, que é o responsável pela cor, ou seja a transição eletrônica entre o ômio e o LUMO da molécula. Okay? Então tem que ter uma explicação adicional para isso que essas teorias vigentes não conseguiam explicar. 2 exemplos de composto de coordenação. Esse é o hidroxoporfirinato de ferro 3, que é o precursor do grupo M, que está na sua hemoglobina. A cor da hemoglobina tem a ver com o ligante que você tem nesse ferro aqui. Então, se você tiver oxigênio, por exemplo, ele tem uma cor, que é a chamada cor do sangue arterial. Se ele não tem o ligante oxigênio, não tem CO2 aqui, tá legal? Na hemoglobina, o CO2 não volta ligado no ferro. Nós vamos ver isso, por que que não é assim, né? Às vezes o pessoal acha que vem, mas não vem. Então ele troca de cor. Você mudou o ligante, ele troca de cor. Como nós vimos aqui, você trocou o ligante, ele troca de cor. É a mesma coisa para cá. Nesse caso, ele é um precursor, ele não está em circulação, ele está lá na sua medula sendo sintetizado. Então ele tem um grupo hidroxo aqui ligado. Posteriormente, ele vai se ligar na proteína e depois ele vai substituir isso daqui quando ele tiver dentro da hemácia, né, no formato já ou na proteína propriamente dito, não vai ter mais esse OH aqui. E essa daqui é a hidroxicobalamina, a cianocobalamina, desculpa, onde o grupo cianeto está ligado diretamente ao cobalto. É a vitamina B12 contendo um CN-, tá? Isso daqui é o produto, se você usa a hidroxicobalamina, um OH ligado aqui, que é um medicamento injetável para tentar desintoxicar uma pessoa que foi intoxicada por cianeto, ele troca o OH do fármaco original por um cianeto. Então ele vai mudar de cor também, certo? Porque ele tem mais afinidade por esse cianeto. Essa ideia de tentar entender, estudar ou explicar esses compostos, ela surgiu lá em 1893 com o Alfred Werner. Werner está envolvido em várias outras áreas da química, de coordenação, mas ele foi o primeiro a tentar entender isso daí, aquele experimento ali atrás que a gente viu
da mudança de composição, ou tentar determinar as fórmulas corretas dos compostos de coordenação, foi ele que começou 20 anos antes do Pauli propor um modelo de ligação de emparelhamento de elétrons, certo? Por volta de 20 anos. Ele estabeleceu duas coisas que são importantes para a gente entender essa formação desses compostos. Ele falou que esses complexos apresentam duas valências, tá? A valência primária, que seria só, na verdade, o estado de oxidação do metal. Então, qual é a valência primária do cobalto 3+, que foi mostrado agora de pouco aí? É 3+. Essa é a valência primária, simplesmente o estado de oxidação do metal. E a secundária é quantos átomos ou moléculas estão diretamente ligados ao íon metálico. Ou seja, quando fala diretamente, significa que estão fazendo ligações coordenadas ou não, mas estão ligados diretamente. Então, naqueles complexos de cobalto que a gente viu agora de pouco, são 6, certo? Então, você tinha originalmente 6 amônios, depois eu troquei por um cloreto, uma das amônias, mas de qualquer modo são sempre 6. Então, daquilo lá seria a valência primária 3+, e a valência secundária 6, sem número algum. Então, veja, é o estado de oxidação do metal que você coloca aqui. Não é, certo, a carga externa fora do colchete do composto. Tá legal? Então, veja o estado de oxidação do metal e não a carga que está do lado de fora do colchetes na fórmula estrutural ou na fórmula química. Tá certo? Por quê? Porque tem um composto lá que você substitui uma das amônias por cloreto e a carga total passa a ser 2+, mas a carga do cobalto ainda é 3+. Então, não confunda o estado de oxidação do metal, a valência primária, com a carga total da molécula. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, certo, que a gente tinha lá, qual que é a valência secundária e a valência primária desses compostos? É o que eu acabei de falar. Veja, se eu tenho 3 cloretos aqui do lado de fora e não tenho nenhuma carga aqui, certo? E as amônias são neutras, a conclusão é que cada cloreto é -1, o cobalto só pode ser 3+. Então, o cobalto é 3+. Então, a valência primária desse composto, que é a carga justamente do composto, a valência primária é 3. Ok? Você não precisa pôr o sinal se é positivo ou negativo. E a valência secundária? Conta quantas moléculas ou íons, ou que seja lá quantos elementos estão ligados diretamente aqui ao íon metálico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A valência secundária seria 6. E nesse caso aqui, a mesma coisa. Então, veja que eu tenho 2 cloros do lado de fora, 2 cloretos e um do lado de dentro. Então, se eu remover esses dois aqui dissolvendo, aqui a carga do lado de fora que fica 2+. Por que fica 2+? As amônias são neutras e aqui esse cloreto está dando uma carga negativa para o cobalto. Seria 3, por isso que sobra 2+ do lado de fora. Mas o cobalto continua sendo 3+. Então, não importa, né, o estado de oxidação do cobalto não mudou. Então, para ambos, a valência primária, o estado de oxidação do cobalto é o mesmo, 3, e o número de ligantes diretos desse íon metálico é 6. Então, valência primária e secundária. O Linus Pauling foi o primeiro que aplicou, né, a TLV para estudar esses compostos de coordenação, e foi só a partir de 1940. E a TLV ela permite a gente prever e entender duas propriedades desses compostos, a geometria e propriedades magnéticas. Lembrando que um composto diamagnético é aquele que tem elétrons emparelhados e o paramagnético seria aquele que tem elétrons desemparelhados. Então, se você pegar a TLV, né, obviamente você tem que entender, para entender as propriedades, seja de geometria, seja de magnética, ou seja de cor, isso tudo está relacionado com a configuração eletrônica, especificamente a configuração eletrônica do átomo central, no caso o metal, aí, que é a maioria dos nossos compostos que nós vamos ver tem metal no centro como elemento principal. Tá? Então, para facilitar, faço o diagrama de quadrículas, né? Vamos pegar um exemplo, vamos continuar com o cobalto. O cobalto 0, né? O número atômico dele é 27, e a distribuição eletrônica é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, se obedece aqui à distribuição do diagrama de Pauli, 3D7. Então, isso daqui é o cobalto 0, certo? Cobalto
27. Só que o composto que a gente viu é o cobalto 3+. Então, para o cobalto 3+, se você fizer a configuração eletrônica, a valência primária dele é 3, o que nós vamos fazer? Tirar 3 elétrons. Você começa pelo retirando elétrons, né, do orbital com maior n, maior número quântico principal. E depois vai tirando com aquele com maior L se o número quântico principal se repetir. Então, o maior número quântico principal é o 4, tira 2 daqui, aí fica 3, todo mundo, mais o maior L é o D. Então, você retirou 3 elétrons, 2 daqui e 1 daqui. Então, a configuração eletrônica do cobalto 3+, é 3d6, o último orbital aqui. Então, aqui nesse diagrama, o que eu tenho que fazer é remover 2 elétrons daqui e 1 daqui, certo? Removendo sempre aquele emparelhado, que é para diminuir a repulsão intereletrônica também. Então, isso seria do cobalto 3+. Beleza. Aí você faz a pergunta, né? Quais são os orbitais que vão ser usados para receber o pares de elétrons? Não pode ser esses daqui, certo? Voltando aqui, veja, nós temos aqui, esses daqui são os que sobraram e retirei daqui, tá legal? Então, esses orbitais, está faltando um elétron aqui, certo? Mas depois eu coloco. De qualquer modo, você vai doar um par de elétrons. Não pode entrar nesses orbitais que têm elétrons aqui. Então, os orbitais de menor energia logo depois do 3D seriam esses daqui, 4s, 4p e 4d. São os orbitais da camada 4, certo? Nessa sequência. São esses orbitais que podem receber os pares de elétrons, vamos supor, das amônias lá. Tá? Então, os ligantes são bases de Lewis, eles vão dar pares de elétrons, não pode entrar aqui, certo? E aí, o que você vai ter? A formação do íon complexo. Vamos pegar um outro exemplo, não importa se é amônio ou não, mas sempre é um par de elétrons, do cobalto com 6 flúor, certo? E a carga é 3-, por quê? Porque é um fluoreto, são fluoretos, na verdade, é F-. Você tem o cobalto é 3+, você entrou 6 fluoretos, cada um negativo, então vai sobrar 3 negativos, por isso que ele é 3-. Então tá aqui. Aí você vai ver, vai lá no laboratório, faz as medidas e confirma. A geometria é octaédrica. São 6 ligações coordenadas, são 6 bases de Lewis, cada um deles do um par de elétrons, certo? E aí você vai lá assim, beleza, onde que vai entrar? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu colocaria esses 6 aqui. Só que os dados experimentais mostram que as 6 ligações são iguais. Ou seja, elas se originam de orbitais atômicos ligantes, idênticos do cobalto. Isso significa o seguinte, eu não estou usando orbitais com características diferentes, o S, o P e o D. Eu tenho que combinar esses orbitais de um modo, certo, para eles serem um orbital só para receber esses 6 pares. Isso a gente já viu anteriormente, obviamente, né? Tem que ser um orbital híbrido. Então, outra coisa, observe experimentalmente que esse composto é paramagnético. Ele vai ter que ter elétrons desemparelhados, certo? Então perceba porque a explicação de composto e coordenação, ela não é baseada somente na teoria. A teoria é usada para confirmar os dados experimentais e vice-versa, certo? Você pode até tentar prever na teoria qual seria a configuração eletrônica, as propriedades, mas você sempre tem que confirmar com dados experimentais. Então a pergunta é, esse resultado é compatível com a TLV do complexo metálico? Não, certo? O elétron apareceu aqui agora. Por quê? Porque o experimento mostra que todas as ligações são idênticas, certo? Então elas têm que se originar do mesmo orbital. E a resposta para isso é que você tem que considerar a hibridização. Tá? Então, pegando aqui o cobalto 3+, é o 3d6, e representando os orbitais que podem receber os pares de elétrons, o que você vai fazer? Você vai fazer a hibridização desses orbitais. Isso é simples. Quantos orbitais você precisa? São 6 pares de elétrons. Então eu preciso de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar um S, 3p e 2 Ds. Então vai formar um sp3d2. Como nós vimos na parte anterior do curso, o sp3d2 gera uma geometria octaédrica que confirma os dados experimentais. Então, veja, esses orbitais aqui da camada de valência 3D não participaram da ligação. Eles continuam lá, certo? Eles não participaram da ligação, eles estão lá.
orbitais vazios do átomo, do íon metálico, hibridizaram para receber esses 6 pares de elétrons, certo? Então aqui você tem um orbital híbrido, eles estão vazios, certo? Os 3D estão lá numa camada inferior, porque a gente aqui está dando camada 4, e eles recebem esses 6 pares doados dos fluoretos, que são orbitais não híbridos, orbitais P's, que entram cedendo o par de elétrons. E aí você forma esse composto aqui octaédrico. Então isso é importante lembrar. Quem participa da ligação coordenada, quem recebe os elétrons, os pares de elétrons, são orbitais vazios. Quem hibridiza são orbitais vazios. Se você tivesse um orbital vazio aqui, você poderia utilizar também, certo? Que não é o caso. Já para um outro composto, veja, eu vou usar o mesmo íon, cobalto 3+, só que agora eu mudei o ligante. São 6 amônias, é aquele primeiro exemplo que a gente viu. Faz a distribuição eletrônica, 3d6. E você precisa dos dados experimentais para tentar entender a configuração eletrônica. A gente sabe experimentalmente que o íon complexo é diamagnético. Aí já complicou um pouquinho, porque paramagnético você percebe o porquê. Os 6 pares entram, certo, naqueles orbitais vazios, híbridos, sobram os elétrons desemparelhados. Entretanto, agora está dizendo que experimentalmente é diamagnético, certo? Então, para isso, esses elétrons aqui têm que estar emparelhados. Não pode sobrar elétrons desemparelhados. Os que vão entrar já vêm emparelhados, não tem outro jeito. Então, a única explicação é que durante a aproximação dos ligantes, há uma hibridização, certo? De orbitais desocupados, né? Orbitais atômicos vazios, mas também o que vai acontecer é o emparelhamento desses elétrons. Eu tenho 4, então um vai vir para cá e outro vai vir para cá, certo? E vai sobrar orbitais vazios também na camada 3. Então, o que acontece é essa mudança de configuração, há um emparelhamento desse, e agora sobra orbitais vazios. Então, perceba o seguinte, sobrou 2 Ds vazios, que é onde estavam esses elétrons que foram para lá emparelhar. Mantenha-se a cor para vocês verem a origem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que eu preciso, são 6 ligantes. Então, agora eu vou pegar um orbital S, 3p e 2ds, certo? Qual que vai ser a hibridização? D2sp3, que também dá uma configuração octaédrica para a molécula, tá? Então, são orbitais híbridos D2sp3. Então, até aqui a gente consegue entender a formação, se nós considerarmos o seguinte, nós precisamos de dados experimentais para confirmar o que está acontecendo. Aí você pergunta, mas por que nesse caso ele emparelhou e no outro não? A resposta é sempre a mesma. Porque no caso, como esse composto vai ter uma energia menor do que os elementos separados, certo? Isso é uma estratégia que ele vai usar, ele pode emparelhar, com isso ele vai usar esses orbitais, formar essas ligações e diminuir essa energia. Então, no caso da amônia, certo? Ela é uma base de íons mais forte que o flúor. Então, ela provoca esse emparelhamento, certo? Ela repele esses elétrons, eles acabam entrando numa configuração emparelhada, que no final das contas diminui a energia total, porque diminui essa repulsão entre esses elétrons aqui, que vai ser menor do que se deixar eles serem repelidos pelos elétrons da amônia que vão entrar. Ok? Então percebam que esse orbital 3D aqui, esses 2 orbitais atômicos 3D que foram utilizados, eles vão ser combinados com a camada 4. Então eles vão estar numa energia maior que esses 3Ds sobraram, mas numa energia menor do que a camada 4. Tá? Então no total houve essa diminuição da energia da molécula. Como que eles se formam? Qual é o processo de formação? A gente está falando de complexos metálicos. Então, você tem metais que são bons receptores de elétrons, né? A gente falou lá atrás que uma das características desses metais em sistemas biológicos, por que esses compostos aparecem em sistemas biológicos? Porque eles são excelentes reservatórios de elétrons. Esses metais podem receber elétrons, principalmente no caso, se você tiver a configuração com elétron desemparelhado, eles podem receber elétrons temporariamente, né, e depois ceder, então eles podem reduzir, oxidar, e é essa característica que é usada nos sistemas biológicos. Então, o que leva à formação de complexo? Nesse caso aqui, é fácil porque você tem um cátion metálico, ele tem um campo elétrico com carga positiva,
E se você aproxima um fluoreto, por exemplo, vai ter uma atração. Então começa a ter a aproximação, certo? Eles são atraídos inicialmente pela diferença de carga. Se você tiver cargas positivas, eles vão se repelir, então os cátions não vão se atrair. Mas se você tiver uma diferença de carga, e essa diferença ela pode ser tanto porque é um ânion, no caso do fluoreto, F- ou cloreto, então ele vai se aproximar. Quando acontece a aproximação, essa aproximação, se ela for com esses orbitais que têm pares de elétrons sobrando lá, orientadas para esses orbitais do cátion, aí acontece a hibridização e acontece a transferência não, mas a seção desse par de elétrons para formar a ligação. Então, inicialmente, essas espécies se atraem por diferença de cargas. E se não for um ânion, se for uma molécula que ela é neutra? Por isso que a gente tinha falado, normalmente são moléculas polares. Então, a atração que inicia o processo de formação desses compostos, ela pode ser do tipo monopolo-dipolo, onde esse monopolo é o próprio cátion metálico, certo? Ou monopolo-monopolo, do tipo íons, onde é o cátion metálico e ânions elementares, também do caso dos fluoretos ou dos cloretos, tá? Se os ligantes têm pares de elétrons para doar, é isso que interessa. Eles podem ser ânions atômicos ou moleculares, e as moléculas são polares. Então, aqui um exemplo da amônia, né, representando aqui essa distribuição de cargas da amônia, onde você tem menos carga negativa aqui, então tem um caráter positivo, e você tem um par de elétrons aqui que concentra a carga negativa aqui. Além disso, o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio e desloca também os elétrons para cá. Então essa molécula ela não é carregada, em termos, ela não tem carga, mas ela tem uma região que atua como se fosse um ânion. E aí então essa atração pelo cátion metálico, aqui os orbitais representados orbitais híbridos. Então a molécula ela é atraída com aquela parte onde tem os elétrons, o par de elétrons, justamente o par de elétrons, então a orientação já é facilitada, ou ela é apropriada para que haja a sobreposição desse orbital aqui com os orbitais híbridos, e aí você vai fazer a formação da ligação. Então, inicialmente, há uma atração eletrostática, tanto faz por ser ânions ou não, ou por moléculas polares, e que normalmente a parte onde você tem essa concentração de carga negativa, especificamente, normalmente está relacionada com a presença de pares de elétrons, como no caso da amônia ou da água. Então, a própria atração orienta a molécula daquela orientação que vai facilitar a sobreposição desses orbitais. E o porquê acontece é óbvio, certo? Porque da formação de qualquer molécula você está tendo uma energia que, conforme você vai se aproximando, ela vai diminuindo, conforme acontece a formação da ligação, se atinge uma energia mínima. Então, por que se formam os complexos? Porque diminui a energia total do sistema do íon mais ligantes. Eles têm menos energia do que separadamente. Ao mesmo tempo, né, tem uma propriedade que as teorias que a gente usou até agora para tentar entender essa formação, elas não explicam. São as cores desses metais de transição quando você troca de ligantes. Como nós vimos ali atrás, do cobalto com amônio, eu troquei de ligante e trocou a cor. Perceba o seguinte, se eu mantiver o ligante e mantiver o número de ligantes, água. Então, se eu dissolver sais de metais de transição, titânio, crômio, manganês, ferro, cobalto, níquel e cobre, certo? Aqui as valências primárias, não se preocupe que elas não influenciam muito nisso. Mas se eu puser eles em água, perceba que eles resultam em cores diferentes. Se eu trocar a água por um outro ligante, que a gente vai ver isso acontecer na próxima aula, o mesmo íon troca de cor. Então, a teoria ela tem que explicar isso. Se a gente pensar que essa teoria ela tem que explicar isso baseado na configuração eletrônica, certo? Então, apesar da televiabilização explicar a configuração eletrônica do elemento central, ela não explica as cores desses compostos. Por quê? Porque quando você trabalha com orbitais híbridos ou orbitais atômicos, a diferença de energia deles está no ultravioleta ou no raio-x, e não no visível. Então, há aqui um problema porque a distância entre esses orbitais híbridos, né, que permite a transição eletrônica, o salto do elétron, lá, a transição de um orbital para o outro, né, essa diferença de energia ela está na região do raio-x ou visível. Então não era para nenhum desses compostos ser coloridos, era todos para serem incolores.
e eles têm cores, e se você trocar o ligante, eles mudam de cores. Isso quer dizer que existem níveis de energia, certo? Separados por uma diferença de energia muito menor do que a diferença de energia desses orbitais envolvidos na ligação. E isso a TeLe com a hibridização não explica. Então, vai ser necessário, era necessário uma nova teoria para explicar isso daí. E é isso que nós vamos ver na aula seguinte, ok? Para a bibliografia básica que vocês vão precisar, se você tiver acesso ao Watkins, é a parte 1, 8, tá? Introdução a compostos de coordenação. E no caso do Lee, é o capítulo 7, compostos de coordenação. Pode seguir também um pouquinho no Brown ou no outro Watkins, né, de Química Geral, mas esses dois aqui têm digamos, uma abordagem um pouco mais técnica, mais aprofundada do que aqueles lá, ok? Nós vamos seguir com essa bibliografia aqui durante toda a parte de Química de Coordenação. Então, na próxima aula, a gente segue a partir daqui para tentar entender como foi explicado a presença de cores nesses compostos e que teoria nova que foi implementada para que isso pudesse ser esclarecido.